Estamos de volta, pessoal, para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer mais novidades sobre a revisão da vida toda. Tive alguns andamentos nos meus processos e eu imagino que isso esteja acontecendo com todo mundo, né? Não é possível que eu seja especial, não é possível que os juízes estejam me olhando com olhos diferentes. Vamos lá. Na última conversa que nós tivemos, no último vídeo que eu postei, eu havia falado sobre os embargos de declaração que o INSS havia oposto lá no STF. Ou seja, depois que foi prolatado, vamos lá, vamos recapitular. No dia 1º de dezembro de 2022, o STF julgou a revisão da vida toda e aí demorou, para sair a publicação desse acórdão, demorou para sair a publicação dessa decisão, desse julgamento. Finalmente, em abril, deixa eu ver, acho que foi em abril, foi publicado o acórdão. O que aconteceu? Se abriu o prazo para que o INSS pudesse se manifestar sobre esse acórdão, sobre esse julgamento. E aí o INSS apresentou embargos de declaração, que é um recurso, eu detalhei isso no último vídeo, não vou abrir novamente essa questão, mas o INSS apresentou ali um recurso requerendo um monte de coisas, dizendo que havia coisas que estavam obscuras, coisas omissas, que o STF deixou de tocar em alguns pontos. Então, agora, olha só o que vem acontecendo. Primeiro, eu vou falar sobre um caso muito legal que eu tive, um caso meu que foi julgado em segunda instância na semana passada. Nós demos entrada lá em 2020, foi uma revisão da vida toda de uma aposentadoria por invalidez. Se não me engano, em 2012 ele se aposentou, o INSS até em um momento cessou, cortou o benefício dele, depois ele nos procurou para fazer o restabelecimento dessa aposentadoria, foi feito na justiça, conseguimos o restabelecimento e aí depois fizemos a revisão da vida toda, foi julgado procedente com a concessão da tutela antecipada, ou seja, o juiz obrigou o INSS a imediatamente aumentar o valor do benefício do meu cliente, porque é uma pessoa idosa, uma pessoa aposentada por invalidez, então passa por dificuldades, não pode trabalhar, e era de salário mínimo. E aí o juiz, quando julgou, autorizou o acréscimo imediato no valor do benefício desse cliente. Então, a partir daí, o INSS teve prazo para recorrer. Claro, quem perde processo tem direito a apresentar um recurso para a instância superior. E foi o que o INSS fez no nosso caso. O INSS recorreu para o Tribunal Regional Federal de São Paulo e o tribunal já julgou. Deixa eu abrir aqui esse processo. Eu fiquei surpreso porque eu esperava que fosse demorar mais tempo, Todo processo, quando entra na fase recursal, já se espera que vai demorar um tempinho. Tô surpreso. O relator confessou aqui no meio que ele vinha considerando a impossibilidade de apuração por outro período básico de cálculo que não definido no artigo 3º da Lei 9876. Vou resumir, vou explicar em palavras mais simples. O próprio relator falou que ele entendia que era impossível a revisão da vida toda, mas por causa do julgamento pelo STJ e depois pelo STF, ele entendeu que é possível, claro, ele vai ter que seguir, e aí ele manteve. Vamos ver aqui, cumpre destacar que foi interposto recurso. Aí ele contou a história inteira aqui do que aconteceu. O relator falou que não acreditava que era possível, mas assim curvo-me ao entendimento esposado pelos tribunais superiores e julgo procedente o pedido posto na inicial, cabendo ao autor optar pelo benefício que lhe for mais vantajoso. Caramba, o relator não acreditava que era possível revisão da vida toda, mas teve que se curvar à decisão do STJ e do STF. Manteve a decisão que tivemos em primeira instância, vai então manter o benefício aumentado para o meu cliente com a revisão da vida toda. Isso aqui é uma notícia excelente. Por quê? Porque foi o meu primeiro caso, foi o primeiro caso do nosso escritório que foi julgado em segunda instância. Tivemos
tivemos inúmeros processos julgados já em primeira instância. Alguns juízes concederam a antecipação da tutela para que o cliente comece a receber já o benefício aumentado. Outros juízes sentenciaram favoravelmente, mas disseram que precisa esperar o processo acabar, o INSS recorrer, tudo acontecer e transitar em julgado, né, encerrar o processo, para que o cliente consiga receber o benefício aumentado. Mas esse aqui foi um caso que já chegou no tribunal, chegou em segunda instância e já teve julgamento, já houve acórdão. E aí, agora, claro, eu já sei, o INSS vai recorrer. O INSS vai embargar isso aqui, o INSS... Ei, meu Deus, eu não vou gorar, vou ficar quieto. Vamos torcer agora para que o INSS, sei lá, o procurador perca o prazo, esqueça de recorrer disso daqui. Mas, no final das contas, vamos ver aqui, o desembargador, o relator desse processo, rejeitou o recurso do INSS, manteve a decisão de primeira instância e já remeteu o processo para o juízo de origem, para a vara onde tudo começou, para que o juiz dê sequência. Vamos ver se o INSS perde o prazo, isso ia ser maravilhoso. Mas isso aqui é uma coisa que aconteceu, né? Agora eu vou trazer a outra coisa que está acontecendo, aquilo que eu ia falar logo no começo, mas que eu me empolguei com esse resultado aqui. Tive alguns processos que demos entrada nessa semana no escritório e percebi uma movimentação diferente. O que está acontecendo agora, deixa eu pegar aqui, é que os juízes estão recebendo os processos e estão suspendendo mais uma vez, graças aos embargos que o INSS apresentou, né? Aquele recurso que eu falei que o INSS apresentou começou a surtir efeito. Ou seja, o INSS pediu a suspensão de todos os processos e os juízes estão acatando. Eles até estão justificando por que estão suspendendo. Artigo 44 da Recomendação 134 de 9 de setembro de 2022 determina o seguinte: recomenda-se que os embargos de declaração em que se pede a manifestação do tribunal sobre modulação sejam recebidos com efeito suspensivo. É isso que diz esse artigo. E aí, o que é isso? Vamos recapitular. Quem viu o meu vídeo anterior lembra que eu expliquei o que é modulação. O INSS pediu a modulação dos efeitos da sentença, da decisão do STF sobre a revisão da vida toda. Como eles apresentaram embargos de declaração falando sobre modulação, os juízes estão aplicando esse artigo aqui, que fala que em caso de embargos com pedido de modulação, os processos têm que ficar suspensos. Provavelmente vai acontecer com todos os processos. Os juízes recebem o processo, verificam que é de revisão da vida toda e suspendem. Vão deixar esses processos sobrestados, suspensos, guardadinhos ali, aguardando o STF julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS. Para facilitar essa história, o INSS ficou descontente com a decisão do STF e apresentou um recurso chamado embargo de declaração, pedindo modulação, ou seja, limitações à decisão do STF. Então, como houve esse pedido de modulação, os juízes têm que suspender todos os processos, tá bom? É isso, em resumo é isso. Eu tentei deixar da forma mais didática possível para não ficar aqui cheio de termos difíceis, juridiquês complicado. Então, é isso. Existe esse bendito artigo 44 de setembro do ano passado, que fala que, havendo embargos com pedido de modulação, o juiz precisa suspender o processo. Se você entrou com a revisão da vida toda recentemente, se você ajuizou, provavelmente o juiz vai receber e vai suspender o seu processo. Ah, mas meu processo já estava no final, e aí eu tinha sido já julgado em primeira instância, o INSS recorreu para a segunda instância, para o tribunal, para a turma recursal, e aí a turma ou o tribunal recebeu isso daí e suspendeu. Tá certo? Tá certo. O tribunal pode fazer isso, ele só está seguindo o que o artigo 44 aqui da recomendação do CNJ determina. Ah, eu dei entrada faz um tempão e agora demorou, ficou parado lá. Agora que saiu da suspensão, o juiz mandou suspender de novo por causa disso aí. Pode? Pode.
tá? Então tudo isso pode. Dessa vez não é depende, né? Talvez tenha algum caso que depende nessa situação. Não consigo vislumbrar, mas tudo no direito depende, né? Mas isso aqui eu vou dizer, não depende. Isso aqui, se o juiz suspender, infelizmente está certo. Depende do juiz. Pronto, se o juiz quer suspender, ele vai suspender. Se ele não quiser suspender, ele não vai suspender. Então pronto, mais uma vez está afirmada a tese. Tudo no direito depende. E é isso, tá? Então se você tem processo de revisão da vida toda, pode acontecer a suspensão no seu processo. Se você não tem processo de revisão da vida toda, será que você tem direito? Você já sabe para quem é a revisão da vida toda? Você já sabe se você vai ter um acréscimo no valor do seu benefício com a revisão da vida toda? Verifica aí, verifica com o advogado previdenciarista, procure um especialista que possa te auxiliar, tá bom? Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo com mais novidades sobre INSS, sobre direito previdenciário, sobre a revisão da vida toda e até mais, um abraço!